E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Contextologia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas das mais importantes descobertas dos últimos anos. E sim, gente, são descobertas muito importantes que elas realmente podem mudar o que a gente pensa sobre o homem do passado. E bom, eu sei que essa frase é bem piegas, né, gente? Inclusive já virou clichê depois de vários e vários episódios de alienígenas do passado. Mas nesse caso aqui do nosso vídeo, ela realmente se encaixa. Nós vamos falar sobre as duas últimas descobertas feitas nos sítios arqueológicos de Göbekli Tepe e Karahan-Tepe, que para quem não sabe são dois sítios arqueológicos na Turquia considerados gêmeos. E por que gêmeos, galera? Porque eles provavelmente pertenceram à mesma cultura, com certeza são contemporâneos, ou seja, datam da mesma época, que inclusive nos levaria a 11.500 a 12.000 anos atrás, tá, gente? A região leva o nome de Taş-Tepeler, que possui mais de 12 sítios arqueológicos já registrados. Então, gente, só a título de curiosidade, Göbekli Tepe e Karahan-Tepe não são os dois únicos, são só os mais famosos. Mas existe também Nevarisori, Hazan-Tepe, Sefer-Tepe, Harbet-Suvan-Tepe, Sayaburs e outros, tá, gente? Bom, mas nesse vídeo nós vamos falar exatamente só sobre Göbekli Tepe e Karahan-Tepe. Mas enfim, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Vamos falar primeiro sobre a descoberta em Karahan-Tepe, que como eu já disse para vocês é considerado o sítio arqueológico gêmeo ao Göbekli Tepe. Então, lá em Karahan-Tepe foi descoberta uma grande estátua humanoide. E quando eu digo grande é porque é grande, gente. Ela tem mais ou menos 2,3 metros, ou seja, 2,30 metros de altura. E, gente, por que essa estátua seria tão importante? Porque ela é a primeira do seu tipo encontrada. Sim, já foram encontradas outras representações humanoides em Göbekli Tepe, em Karahan-Tepe, em Sayaburs, ou seja, em outros sítios arqueológicos ali de Taş-Tepeler, como eu falei para vocês. Mas as feições e as características dessa arte são totalmente inéditas até hoje. A gente pode ver que ele tem uma feição bastante estranha e alguns dizem até assustadora. Outra coisa que nós podemos notar são os ossos da costela e os do pescoço aparecendo, ou seja, provavelmente esse ser, ou essa escultura no caso, representou um período de fome provavelmente ligado à seca ou outro tipo de fenômeno natural que acabou sendo representada num dos tempos mais importantes para a época. Outro ponto bastante importante que torna essa escultura única é que ela é a primeira encontrada nesses sítios arqueológicos de Taş-Tepeler que possui cabelo e barba, gente. No caso dessa, mesmo quebrada e destruída, nós podemos sim notar que ela foi representada com cabelo e com barba, ou seja, em resumo, é a primeira vez que nós podemos ter algum tipo de pista sobre como seriam as características físicas daqueles homens e dos povos daquela época. Bom, como nós podemos ver, essa escultura foi representada sentada em um tipo de plataforma de pedra que circula todo esse recinto onde foi encontrada essa escultura. E como eu falei para vocês, foram várias descobertas pequenas que formam descobertas maiores. No caso, outras coisas descobertas foram pilares de pedra, uma grande pedra circular encaixada na vertical na parede. Outra coisa bastante interessante que é encontrada em vários lugares ali de Göbekli Tepe, Karahan-Tepe, Sayaburs e Sefer-Tepe é o quê? Representação de abutres. Não só de abutres, como de diversos animais, como javalis, leopardos e outros. Mas o que a gente mais encontra realmente é o abutre, galera. E aqui, como a gente pode ver, foi encontrado também uma pequena escultura de abutre que fica logo ali ao lado de onde está essa escultura do homem. Ah, gente, a gente não pode deixar de citar aqui um outro ponto bastante importante também, que essa escultura, assim como outras também em Karahan-Tepe, Sefer-Tepe, Sayaburs, como eu já falei para vocês, é representada com o falo ereto, ou seja, com o piu-piu durinho. Como nós não temos inscrições e textos sobre essas culturas, pelo menos até hoje, não há certeza do porquê essas esculturas eram representadas com seus membros eretos. Mas alguns especialistas, e para mim também faz sentido, especulam que essa era uma forma de representar a virilidade, a força, a fertilidade do homem. Tribo, ou assentamento, ou cidade, ou grupo, enfim. Nós não sabemos até hoje se já era um assentamento social, se já era um assentamento habitual, a gente ainda não sabe. Quem sabe com o passar dos anos e novas descobertas nós vamos chegar a essas conclusões. Pessoal, essa estátua não estava inteira, tá? Nada disso que a gente está vendo aqui na tela estava inteiro. Obviamente estava tudo quebrado em pedaços no chão. A estátua estava quebrada de 3 pedaços, obviamente jogada no chão. Um desses pedaços quebrados era exatamente o falo, como a gente pode ver nessa imagem aí. Ele foi colocado no lugar certinho para exposição e para tirarem as fotos e filmagens, assim como outros itens aí que eu mostrei para vocês, como esse abutre e essas outras colunas e pilares aí. Bom, eu vou tentar fazer esse vídeo ficar com menos de 10 minutos. Se passar, me perdoem, gente, mas vamos lá. Passar agora para a segunda descoberta, que foi exatamente em Göbekli Tepe, que é o mais famoso de todos esses sítios. E, gente, essa descoberta aqui de Göbekli Tepe, eu particularmente considero bem mais importante do que a de Karahan-Tepe, que eu já falei para vocês. Mas isso é uma opinião minha, tá? Não é nenhum consenso acadêmico. Eu que tô falando aqui, de acordo com as vozes da minha cabeça. Mas por que eu acho isso, gente? Porque nesse caso da descoberta de Göbekli Tepe, nós encontramos uma escultura de javali. Edson, por que isso é importante? Tem diversas esculturas de javali encontradas ali por Göbekli Tepe. É verdade, galera, existem várias sim, mas nenhuma com resquícios de tinta de 12.000 anos como essa. Como nós podemos claramente ver na imagem, a boca do javali, ou melhor, a boca da escultura de javali, ainda contém os restos de tinta vermelha que foram utilizados para dar coloração à sua boca.
E não só a tinta vermelha, gente. Os pesquisadores identificaram também resquícios de tinta branca e preta. Ou seja, nós temos resquícios de 3 tipos e cores de tintas diferentes que foram utilizadas para pintar aquela escultura na época da sua utilização, ou seja, há 12 mil anos atrás. Bom, como a gente viu aqui, a tinta vermelha consta na boca e a tinta branca e preta consta ao longo do corpo do animal. Obviamente, né, gente, muito dessa tinta se perdeu ao longo do tempo, afinal são 12 mil anos, tá? Mas é fascinante que nós podemos ainda assim encontrar alguns resquícios dessas tintas. E por que eu acho que essa descoberta é muito importante? Exatamente por isso, gente. Porque nunca tinha sido encontrada uma estátua ou escultura tão antiga, de 12 mil anos atrás ou mais, ou até menos, de 10 mil também não tem. Mas enfim, uma escultura tão antiga, pintada, ou seja, demonstrando que eles sim se preocupavam também com a estética da arte nos seus templos e afins. E não simples caçadores e coletores que saíam correndo e jogando pedra, né, gente? É óbvio que não. Bom, gente, aqui em Göbekli Tepe também não foi só o javali que foi encontrado, tá? Foi encontrado também um tipo de plataforma que se assemelha a uma mesa, onde esse javali estava em cima, ou seja, a escultura do javali estava em cima, né? E de acordo com os especialistas, isso não era uma mesa, tá, galera? Aquilo ali seria um dos pilares que seria colocado para sustentar a estrutura de Göbekli Tepe. Porém, o que tudo indica, ele rachou e a galera reaproveitou ele, deitando ele e utilizando como uma mesa. Provavelmente uma mesa de oferenda para algum deus. Será que era um deus javali? Na borda dessa mesa, ou seja, desse antigo pilar, nós podemos encontrar a representação de 2 cobras e de um símbolo que também é encontrado em outros lugares de Göbekli Tepe, enfim, nos sítios arqueológicos de Dasht-e-Pelé, que é algo que se assemelha para alguns a uma letra H e para outros a letra I de lado, né? Para mim, eu prefiro não dizer com o que se assemelha, porque não faria sentido algum, tá, gente? De que vai adiantar a gente saber o que ele se parece se a gente não sabe o que ele significava na época, né? Mas enfim. Bom, gente, essa pedra retangular com furo posicionada atrás do javali já era conhecida pelos especialistas, sim. Antes, eles supunham que aquela pedra era um tipo de encaixe para uma tora de madeira, provavelmente algum sistema de polias ou algo do tipo. Porém, após a descoberta dessa escultura de javali logo abaixo desse buraco, outras novas hipóteses e teorias vêm sendo criadas para aquele buraco ali. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá, gente? Agora a gente vai falar só sobre a descoberta e não sobre o que elas podem significar. Essa escultura do javali em cima da mesa com as cobrinhas ali foi encontrada exatamente na Enclosure D. O que é a Enclosure D? É exatamente o recinto D. Recinto D é um local conhecido ali de Göbekli Tepe, até porque é nele que são encontradas as famosas representações das tais bolsinhas Anunnakis, que as pessoas linkam aí, né, a Göbekli Tepe, porque algo na representação se assemelha à bolsinha, né? E para quem quiser entender mais sobre a bolsinha Anunnaki, eu vou deixar um link tanto na descrição quanto aqui nos cards, de um vídeo, o nosso primeiro vídeo aqui do canal, onde eu explico exatamente o que era a tal bolsinha Anunnaki e o significado dela, tá? Mas enfim, já estamos finalizando o vídeo aqui, gente, e eu vou deixar aqui só 2 sacadas muito importantes para vocês, que esses vestígios de tinta encontrados na escultura do javali são muito, mas muito importantes, gente. Sabe por quê? Porque é bastante sabido que a grande maioria das culturas antigas utilizava-se de tinta feita de material orgânico, ou seja, alguma fruta ou algum tipo de coisa que tinha um material orgânico que poderia dar aquela cor que ele queria, ou o vermelho, ou o verde e afins. No caso aqui ainda não se sabe exatamente se essas tintas são orgânicas ou não, mas a preta sabe-se sim. O vermelho e o branco podem ser tintas minerais, aí é mais difícil, assim como datar, mas é mais difícil até por causa da idade, né? Mas a tinta preta, com toda certeza, ela era feita à base de carvão, gente. E por ela ser feita à base de carvão, ela pode exatamente ser submetida ao teste de carbono 14. Sendo assim, gente, nós podemos datar com mais confiança e mais certeza a idade daquele sítio arqueológico, ou pelo menos da época em que ele estava sendo utilizado como culto, ou qualquer outro tipo de utilização que ele estava tendo ali na época, porque nós temos a datação por contexto e por estratificação. Porém, agora, pela primeira vez, nós temos os resquícios dessa tinta feita à base de carvão, e nós vamos poder exatamente datar com muito mais certeza a idade daquele assentamento ou templo, enfim. Segundo ponto importante, gente, também linkado à tinta encontrada na escultura de javali, é exatamente que agora os especialistas estão reanalisando diversas esculturas e relevos ali de Göbekli Tepe, Karahantepe, Dasht-e-Pelé em geral, exatamente para ver se eles conseguem identificar mais vestígios de tintas em outros desses itens. E se isso acontecer, gente, nós podemos dar uma nova cara para o que nós entendemos de Göbekli Tepe, Karahantepe. Porque então nós vamos poder chegar à conclusão de que aquelas esculturas, pilares, enfim, as paredes desses templos ou assentamentos eram pintados, eram ornamentados, eram coloridos e bonitos.
E não só um monte de escultura e parede de pedra, cinza, marrom, enfim, a cor que fosse, certo? Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ele não tenha ficado muito grande. Eu vou dar uma editada ainda. Agradeço muito para quem ficou comigo até o final. E eu vou deixar um dever de casa para vocês aqui, hein? Vamos fazer uma brincadeira. Quero saber quem tem assistido os vídeos até o final. Quem ficou até agora e tá vendo isso aqui, eu peço que escreva aí no chat Contestolotep. Brincadeirinha, não tá uma mistura de contextologia com Gobekli Tepe. Mas enfim, é só para eu saber quem tá realmente vendo os vídeos até o final. Dito isto, valeu galera, vou deixar aqui 2 vídeos para vocês assistirem, continuarem ajudando o nosso canal. E muito obrigado, até o próximo vídeo.